Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais um dia da nossa quarentena, nós vamos lá. Bom, hoje, dia 23 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5 a respeito da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos chegando já no finalzinho. Nós vimos todo como se deu desenrolar, né, do conflito. E hoje nós vamos falar dos fatos mais tristes da humanidade, né? Um dos episódios mais tristes que marcaram o século XX, né? Ali durante a Segunda Guerra Mundial. Para mim, como historiadora, é impossível não falar da Segunda Guerra e não se lembrar do Holocausto, né? O Holocausto dos nazistas, essa perseguição aos povos judeus, não só aos povos judeus, mas às pessoas pretas, às ciganas, aos homossexuais. Quando nós falamos de campos de concentração, né, os campos de concentração, eles de fato, né, ocorreram ali no período da Segunda Guerra Mundial. A ideia do Hitler, né, era que os campos de concentração, que ele conseguisse de fato eliminar os judeus do continente europeu, seriam após a Segunda Guerra Mundial. Mas acabou que tinha dois caras, nazistas também, que planejaram toda a estrutura de como seriam os campos, como seria o extermínio dos judeus, e acabou colocando em prática durante o período da Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, não foi assim, ele queria exterminar os judeus, sim, mas primeiramente não foi pensado em um campo de concentração, lá na mente do Hitler. Primeiramente, ele queria exportar os judeus para a União Soviética. Só que o Stalin, que era o ditador comunista, não aceitou. O segundo era o extermínio pela fome. Ele tinha essa ideia de matar os judeus, os povos judeus, de fome. Em terceiro lugar, vinha a deportação para Madagascar. Madagascar, fica na África, né? Ele tinha essa ideia de mandar todo o povo judeu para Madagascar. E o quarto acabou que ele agrupou em guetos, né? Guetos são bairros construídos, né? Assim, para que abriga povos da mesma etnia. Os guetos, assim, deram certo, não, mas existiram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Em terceiro lugar, vieram os campos de extermínio, né? Os campos de concentração, né? Onde eram selecionadas as pessoas que tinham aparentemente mais novas, mais saúde para trabalhar em trabalhos forçados, né? Essas pessoas acabavam, consequentemente, morrendo de exaustão, de fome, o cansaço era demais. E as pessoas que eles já escolhiam para morrer, que já viam que não ia dar para trabalhar e seriam exterminadas já, seriam exterminadas nas câmeras de gás. Bom, professora, essa perseguição aos judeus vem desde a Segunda Guerra, vem desde quando Hitler começou a assumir o poder, ali na década de 30 do século 20? Não, essa perseguição, ela vem desde 1095, quando os cristãos começaram a perseguir os judeus, né? Acreditavam que os judeus eram os culpados também pela morte de Jesus Cristo. Então, tem toda essa questão. A Europa, na década de 1930, no século XX, ela possuía mais ou menos 9 milhões de judeus. Nos campos de concentração foram exterminados 1.200.000 pessoas. Essas pessoas sofreram horrores, né? Como eu comecei o capítulo falando para vocês que você imagina só, você ser um povo, que né, um povo judeu, um povo empreendedor, né? Um povo que sempre trabalhou, que sempre conquistou suas coisas, e do nada vinha um louco, né, e tomar tudo, você ser preso por ser judeu, você perder tudo, ser preso e ser morto, né, você ver sua família sendo levada e não poder fazer nada. Então para mim é um dos episódios da história mais tristes que já ocorreram, assim. Claro, né, tem toda a questão da escravidão dos africanos também, me comove muito, muito triste, mas essa parte da questão do nazismo, dessa perseguição, para mim é uma dos fatos mais tristes da história da humanidade. Bom, vamos começar na nossa apostila aqui na página 334, né? Auschwitz foi um dos campos que mais exterminaram judeus. E na Polônia, sempre a maior parte dos campos de concentração foram na Polônia, tá? Bom, na página 334, quem tá sem apostila, eu peço para que tirem uma foto, para que vocês enviem no grupo de vocês, tá? Vocês têm um grupo de WhatsApp.
Bom, nós vamos ver que entre as políticas nazistas de combate aos seus opositores estavam os campos de concentração, locais de confinamento de presos políticos, inimigos do regime e prisioneiros de guerra, né? Os campos de concentração, assim, já existiam para prender as pessoas que eram opositores à ditadura nazista, a quem se opunha, né? Na década de 1940, esses locais também passaram a ser utilizados para abrigar grupos considerados inferiores e que não faziam parte da raça ariana, e que prejudicavam a tentativa de manter a suposta pureza alemã. Quem são esses grupos, né? Que o Hitler achava que não deixava a raça ser pura. Eram os povos judeus, os povos ciganos, os pretos, os homossexuais, as pessoas às vezes com uma doença como síndrome de Down, eram perseguidas e presas também. Aqui até fala que assim, judeus, homossexuais, pessoas com deficiência física ou mental, ciganos e afrodescendentes eram levados aos campos de concentração. Antes de serem levados aos campos de concentração, os judeus eles eram marcados com uma estrela de Davi, uma estrela amarela, que era costurada no paletó, na roupa que eles usavam. Então, eles já sofriam muito preconceito. Só de sair na rua, às vezes não podia frequentar a praia que os alemães, que os outros povos estavam, porque eles eram muito discriminados, os judeus. Quando capturados, os prisioneiros passavam por um processo de triagem, né? Eles tinham de deixar todos os seus pertences, raspar a cabeça, muitas vezes, além de seguir as rígidas ordens militares de convivência. No campo, os mais resistentes eram designados para os serviços pesados, geralmente relacionados ao esforço de guerra. Como se isso não bastasse, os prisioneiros também serviam como cobaias humanas para experiências tidas pelos nazistas como científicas, passando por muitas humilhações. Essas experiências também, quem acabava sendo vítima dessas experiências eram gêmeos. As experiências são as das mais horrorosas possíveis, é até impossível descrever o tamanho da barbaridade e da maldade que as pessoas eram tratadas, né, nos campos de concentração, tá? Vai desde de cortar o braço, tentar implantar o braço de um no outro. São coisas terríveis que ocorriam. Tem pessoa que não tem estômago para escutar, porque eu penso comigo que é muito difícil até você imaginar, né, como que é, né? Eu vejo alguns relatos na internet, no YouTube, de pessoas que foram nos campos de concentração e dizem que até hoje a energia é muito pesada, é muito triste, né? Você vê todos os pertences. Às vezes as pessoas têm um lugar que tem todos os pertences, você vê óculos, cabelos, né? Eles usavam cabelos das pessoas para fazer peruca, sabe? É inenarrável, tá? O tamanho do absurdo que foi. Grande parte da população alemã não sabia das atrocidades que ocorriam nos campos de concentração. A propaganda nazista manipulava a imagem do governo, escondendo a desumanidade que o caracterizava. Bom, o Hitler, ele era retratado nos livros, né, como sendo um herói, né? Tenho quase certeza que a maior parte da população acreditava que ele era um grande líder, né? A economia estava boa, né? Assim, a maioria também acreditava que os judeus que eram assim, levados para campos de trabalho, né? Até mesmo os judeus chegavam às vezes sem saber que seria um campo de extermínio, né? Chegavam achando que eles iam ser presos, mas era um campo de trabalho, né? E depois iam ver que de fato era serviço forçado, escravidão ou extermínio. Somente após a derrubada do nazismo, né, na guerra, é que muitas das crueldades praticadas nos campos vieram à tona, gerando impacto traumático na população alemã. Bom, aqui tem uma imagem de um forno, né? Fotografia atual de fornos utilizados para cremar corpos no campo de concentração nazista de Dachau, na Alemanha. Esses fornos, né, eram utilizados para queimar. Os corpos, às vezes, também serviam, eram amontoados em pilhas, né? Eram jogados ali. A pessoa acabava perdendo a sua identidade. Você imagina, né? Você lutar a vida inteira, você trabalhar e ser morto dessa maneira. É muito triste, muita falta de humanidade, né? Bom, o Holocausto, né? O Holocausto em si. Agora nós falamos a respeito dos campos. Vamos centrar um pouquinho mais em detalhes a respeito do que foi o Holocausto de fato.
Um dos grupos mais afetados pelas políticas segregacionistas nazistas foram os judeus. Os judeus, por quê? Eles eram culpados pela perca da Primeira Guerra Mundial, né? O Hitler tinha essa ideia da raça ariana ser superior, que não podia se misturar, e tinha essa questão também que os judeus, por serem uns povos empreendedores, consequentemente a maior parte tinha riquezas, eram médicos, eram escritores, eram pessoas assim com uma profissão que gerava uma rentabilidade boa, então seus bens eram confiscados também. A princípio, eles eram identificados pelo governo alemão como uma estrela de Davi, que nem eu falei para vocês, para indicar sua religião, uma estrela amarela, que era costurada no paletó, na roupa. Muitos eram obrigados a viver nos guetos. Os guetos, que nem eu falei para vocês, são bairros onde se concentra pessoas de uma mesma religião, de uma mesma etnia. Muitos eram obrigados a viver no gueto, locais especificamente destinados aos judeus. O gueto de Varsóvia, por exemplo, instalado na região da Polônia, continha mais de 400 mil pessoas, em sua maioria judeus. Eles já começavam a sofrer quando iam para os guetos, né? Por que começavam a sofrer? Você tinha um conforto, você tinha sua casa, você era obrigado a sair de lá e era jogado num bairro, morando com um monte de pessoas, tendo condições péssimas de higiene, passando fome, passando necessidade, sendo que você, né? Por que isso, né? Inexplicável. O dia a dia em um gueto era marcado pela vigilância constante, pela violência e pelas péssimas condições de higiene e alimentação, né? Eu comentei com vocês. No início dos anos de 1940, os nazistas estabeleceram uma nova política em relação aos judeus, passando a enviá-los nos campos de concentração. Nesses locais foram cometidas muitas atrocidades com essa população, que marcam até hoje a história do povo judeu. Além de participarem de experiências científicas, eram obrigados a trabalhar de modo forçado em condições desumanas. Dizem até que tem um médico, acho que não me lembro exatamente o nome dele, Dr. Mengel. Ele foi um dos que mais cometeu atrocidades durante esse período, né? As experiências científicas que eles faziam nas pessoas, nos humanos, né? Nenhum animal merece passar por isso, né? Mas dizem que eram terríveis. E dizem até que ele se refugiou no Brasil, que ele morreu até no Brasil, né? Depois que ele veio fugido, né? Dizem que ele até morreu no Brasil, isso eu não sei, não posso provar. São comentários que na faculdade a gente escutava. Bom, ao longo da Segunda Guerra Mundial, aqui no último parágrafo, grande parte dos judeus que viviam nos campos de concentração foi morta. A política de extermínio em massa desse povo ficou conhecida como Holocausto e fazia parte dos planos nazistas de acabar com as populações consideradas impuras. Estudiosos afirmam que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos durante as ações nazistas na guerra. Bom, 6 milhões contando no total. Nos campos de concentração dizem que foi 1.200.000. Mas tirando os judeus que eram mortos, às vezes por estar andando na rua, por tentar frequentar uma praia, que às vezes do nada acabavam levando um tiro. Aqui tem uma imagem de algumas pessoas, né, alguns judeus que foram assassinados, né? Fotografia de judeus no memorial do Museu de Birkenau, que relembra as milhares de vítimas do Holocausto no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Foi um maior campo de concentração, né? Tem 2 campos de concentração, Auschwitz I e Auschwitz II. A imagem das pessoas que foram mortas eram crianças, idosos, né? Todas as pessoas acabavam morrendo nos campos de concentração. Bom, eu costumo sempre falar a respeito de alguns filmes, né? A respeito da Segunda Guerra Mundial, a produção do cinema é bem grande, né? Não sei se vocês já escutaram falar ou já assistiram, acho que tem no Netflix também, O Menino do Pijama Listrado. É um filme bem bonito também. Eu falei pra vocês a respeito do diário de Anne Frank, né? Ela e a família dela foram perseguidas também, eles eram judeus. Eles ficaram escondidos, eles moravam na Holanda e ficaram escondidos por um bom tempo, até serem capturados e serem presos, levados para o campo de concentração, né? No diário da Anne Frank, ela narra toda a experiência de estar presa num campo de concentração, né? E como que ela tentava tirar coisas positivas. Às vezes é o diário de uma adolescente, né? Como que era
você, na sua adolescência, está preso num campo de... preso dentro de uma casa com pessoas, assim, desconhecidas, tendo que viver ali durante um período. Falei para vocês a respeito do Pianista também, que é um filme que retrata bem o Holocausto, né, essa perseguição aos judeus. O Pianista é baseado em fatos reais, igual o Diário de Anne Frank, né? O Pianista, ele era um pianista muito famoso, ele tocava muito bem, era considerado um dos melhores pianistas, e ele a família dele sendo perseguido, né? Ele era judeu, a família dele acabou sendo levada para os campos de concentração, ele nunca mais viu a família, e ele não foi levado para o campo de concentração, ele conseguiu escapar, mas ele foi levando aqueles anos da guerra, acho que mais ou menos 5 anos, dormindo assim nos escombros e passando fome e dependendo de ajuda de alguns amigos para conseguir sobreviver. E no finalzinho ali ele consegue de fato sobreviver, né? Tô dando spoiler aqui para vocês, mas é um filme bem interessante para vocês assistirem também, que retrata bastante essa questão. Bom, na página 336 nós vamos ver, né, a ONU e os direitos humanos, né, uma questão muito importante, que com o fim da guerra de 1945, muitos países se reuniram para discutir as políticas internacionais e refletir sobre possíveis caminhos para alcançar um sistema de diplomacia mundial. Assim, na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, foi criada uma organização de caráter internacional com o objetivo de zelar pela paz e pela convivência harmoniosa entre as nações. Com a assinatura de 51 países, entre eles o Brasil, foi criada então a Organização das Nações Unidas, atualmente conhecida como a ONU. Além de buscar a resolução pacífica de conflitos mundiais, a ONU desempenha um importante papel na defesa dos direitos humanos. Leia a seguir os atuais princípios da ONU: manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural, humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais. Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Uma das principais ações da ONU, em dezembro de 1948, foi criar um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que até hoje é presente. Nela, as nações se comprometem a manter suas políticas sempre voltadas ao desenvolvimento dos direitos humanos, assegurando a liberdade e primando pela cooperação mundial das populações. Após a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU empreendeu inúmeras ações para colocar em prática os princípios defendidos no documento. Atualmente, algumas campanhas da ONU têm reunido recursos e voluntários para promover assistência aos refugiados, valorizar a diversidade, combater diversos tipos de discriminação, racismo e além de implantar ações de incentivo à educação, né? O papel da ONU é muito importante. Não só na história após a Segunda Guerra Mundial, né? É importante sempre para nós refletirmos e sempre lutar para que isso nunca volte a acontecer no mundo, né? O que ocorreu durante o período da Segunda Guerra Mundial, esse holocausto, né? O que de fato ocorreu. Então a ONU tem essa grande importância, né? De lembrar, fazer a gente lembrar que isso jamais pode passar pela imaginação do ser humano, que isso nunca ocorra novamente, né? Que nós devemos sempre respeitar o nosso próximo, independente do que ele for, né? Nós não temos o direito de discriminar ninguém, de pensar errado de ninguém, né? Bom, a ONU é organizada em diferentes órgãos, cada um responsável por determinada função em sua administração. Um dos órgãos mais importantes é o Conselho de Segurança, formado por 15 países membros, sendo 5 deles membros fixos e os outros 10 formados por eleições periódicas. Os membros fixos do Conselho de Segurança são os Estados Unidos, a França, a Rússia, a China e a Inglaterra. Esses países possuem o poder de vetar decisões do Conselho e assim influenciar muitas das políticas adotadas pela ONU, podendo inclusive deixar seus interesses prevalecerem nas decisões. Bom, assim nós encerramos o nosso capítulo
Nós temos algumas questões na página 338, 339. Encerramos não, porque eu vou frisar bastante esse capítulo da Segunda Guerra Mundial. É um capítulo, assim, bastante cobrado no vestibular, é cobrado no Enem, a respeito da Segunda Guerra Mundial. E vem bastante, assim, na nossa atualidade, né? Tudo que está acontecendo no mundo, né? Tudo que esses dias atrás ocorreu nos Estados Unidos, a questão da discriminação, né? Onde um homem preto acabou sendo assassinado por um policial. Então, são questões que não podem passar batidas, né? E o capítulo 5, a respeito da Segunda Guerra Mundial, é um capítulo que mexe bastante com a gente. Bom, eu vou deixar algumas questões na plataforma para vocês responderem. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, tá? Eu vou postar alguns vídeos também do YouTube que fala a respeito do Holocausto. Tem bastante depoimentos de pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Tem até o depoimento de um senhor, né? Depoimento não, a história de um senhor. Eu não me lembro qual país que ele estava na Alemanha, se eu não me engano, e ele voltou para a Inglaterra. E ele conseguiu salvar não sei quantas crianças do Holocausto nazista, né? Ele conseguiu salvar, ele mandava dinheiro para que comprassem passagens de trem e para que um amigo dele ajudasse essas crianças a fugir da guerra, né? A fugir do Holocausto, porque, consequentemente, elas iriam ser mortas, né? E depois de um tempo, depois que ele ficou já um senhorzinho, já de idade, essas pessoas foram numa homenagem para ele, né? E se levantaram para agradecer a ele, né? Até perguntam quem foi salva por ele durante o período do Holocausto. E as pessoas se levantam e começam a bater palmas. É bem bonito, eu vou tentar achar ele aqui no YouTube. Vou colocar para vocês assistirem na plataforma, ok? Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem. Até mais!